O caranguejo guaiamum também é conhecido como fumbamba ou caranguejo mulato da terra, ou guaiamu ou goiamu. E o nome dele deriva do tupi, que quer dizer caranguejo preto, e também o nome científico dele é Cardizoma guaiumi, que vem do grego, que quer dizer em forma de coração. Quanto à distribuição, ele habita áreas estuarinas, tropicais e subtropicais, da costa americana do Atlântico. Vai desde a Flórida até Santa Catarina. Ele não tem uma distribuição contínua, tem uma barreira geográfica que é a foz ali do Amazonas e do Orinoco, então formam duas populações, uma carimbenha e uma brasileira. O guaiamum é considerado um crustáceo de grande porte, a carapaça dele pode atingir até 11 centímetros de largura. Ele pode chegar a pesar meio quilo. Ele tem um crescimento muito lento e tem grande longevidade em relação a outros crustáceos. E tem registros de guaiamum que atingiu até 13 anos de idade. Eles vivem agregados e têm os territórios e as tocas bem demarcadas, tendo inclusive disputa por tocas. Eles têm hábitos noturnos e ficam muito ativos, principalmente quando está anoitecendo e quando está amanhecendo. E uma curiosidade é que eles enxergam muito bem, percebem muito bem o som, as vibrações, a luz e até a direção do vento. Se alimentam principalmente das folhas que caem das árvores do mangue, mas também eles se alimentam de frutos, de pequenos animais em decomposição. Normalmente eles carregam esses alimentos para dentro da toca. E já foi relatado de um caranguejo entrar na toca do outro para roubar comida. Eles forrageiam, se alimentam nessa área assim, em torno de 2 metros ao redor da toca. Então, muitas vezes, eles já constroem a toca embaixo da árvore que eles se alimentam. Para diferenciar o macho das fêmeas, pode-se observar o abdômen. O abdômen das fêmeas é mais largo e dos machos é mais estreito. Em geral, os machos são maiores do que as fêmeas. As quelas, que são as garrinhas que eles têm na frente, a dos machos, em geral, também é maior, mas isso não pode ser usado para diferenciar o macho da fêmea. Para os machos, essa garra maior é bem importante para reprodução, para conquistar as fêmeas, para alimentação, para a defesa e para ele manter o seu território. E os machos e as fêmeas constroem tocas com aberturas diferentes. E na época da reprodução, eles chegam a compartilhar a mesma toca. O verão é a principal época que eles se reproduzem, e a desova aqui é principalmente no mês de maio. Ele é um caranguejo bem resistente, que pode, apesar das alterações do seu hábitat, do ambiente que ele vive, ele pode ocupar espaços urbanizados, inclusive próximos a muros, quintais de casas, pieres, formando tendo muitas vezes altas concentrações de tocas nesses locais. Como pode ser observado aqui em Ubatuba, na região central, apesar de ter vários impactos, de tanto lixo, quanto despejo de efluentes, quanto muros, a própria urbanização em si, mesmo assim eles resistem. Eu nasci na Caçandoca, passei minha infância lá, exatamente na área em volta do manguezal. A minha casa ficava entre a praia e o rio, na lateral era o mangue. Eu conheço o guaiamum desde a minha infância, desde 57, quando eu nasci. E essa observação com o caranguejo guaiamum foi de sempre. Nós temos um grupo chamado Manguezal Terra do Guaiamum,
Esse grupo surgiu em 2012, quando nós observamos que as crianças estavam pegando os caranguejos na época da desova, né, da andada. Os mais velhos tinham essa noção que só pegavam o caranguejo fora da época da desova e da andada. E os mais jovens não. Então, assim, chegou o momento de eu ver gente enchendo o balde na época da desova. Aquilo me causou assim, uma certa indignação, mas fazer o quê? Aí surgiu essa ideia do grupo de proteção ao caranguejo guaiamu. Na época da andada, nós fazemos um trabalho de observação e de vigília. Elas saem na lua nova e na lua cheia de abril e de maio, só que assim, às vezes começa a sair um dia antes e um dia depois ainda estão saindo. Elas saem lá do manguezal, vai até o mar, lava a ova, assim que nós chamamos, né? Nós caiçaras chamamos, e depois volta para o manguezal. Começa a ir mais ou menos lá pelas 4 horas da tarde e fica até umas 8 da noite, 9, e ainda tem algumas voltando para o mangue. Isso faz com que a gente oriente as pessoas, que tem gente que ainda vai pegar, vai lá caçar o caranguejo, e a gente aborda as pessoas e explica que não pode. Temos tido bons resultados com isso. E lá na Caçandoca, entre a praia e o mangue, tem um estacionamento. E como o ano passado era um feriado prolongado, tinha muito carro. Elas começaram a sair em torno de 4 horas, nós ficaram todas embaixo dos carros. E foi muito mais trabalhoso, né? Porque a gente tinha que ficar pedindo para as pessoas não tirar o carro. E elas retornaram bem mais tarde, era em torno de 10, 11 horas da noite, elas estavam voltando para o mangue ainda. Além disso, hoje tem um quiosque no meio do caminho delas. E o quiosque estava com som alto, estava com luz acesa. E elas desviaram muito o caminho, elas costumam ir muito para a direita da praia, e esse ano que passou elas foram muito para o lado esquerdo, uma distância bem maior. Eu acredito que foi toda essa perturbação, né? Agora, o Terra do Guaiamu, a gente tem outras pretensões, que é tentar salvar aquele mangue. Quantas áreas de manguezais tem Ubatuba? Essa pergunta eu fazia em 2011 e ninguém tinha essa resposta. Tudo que nós tínhamos era coisas que alunos, pesquisadores fizeram, se baseando em cartas de satélite, né? Nada assim em loco mesmo, para identificar o que tem, quantos tem e como preservar, né? Foi quando em 2013 a gente começou a idealizar essa ideia. Em 2014 para 2015 nós conseguimos realmente ir a campo com parcerias com a Polícia Ambiental, com a APA Marinha e outros órgãos, Câmara Municipal, Prefeitura, e começamos a percorrer o município de Ubatuba desde a divisa de Caraguatatuba. A ideia é que nós fôssemos até Paraty. E a gente começou a reconhecer, a conhecer novas áreas. Então esse trabalho é um trabalho que começou e mostrou que o horizonte de manguezais de Ubatuba é muito grande. Tudo aquilo que existia apontado de 8 áreas, 11 áreas, hoje a gente consegue falar com toda a firmeza que são mais de 20 áreas de manguezais. Hoje esses mais localizados nas regiões urbanas, como o Rio Acaraú, que também tem o manguezal, aqui o Rio Tavares, esse que está atrás da gente aqui, o Rio Grande, esses aí eles têm uma pressão maior. As construções, o asfalto, a população vai crescendo e vai cada hora vai diminuindo mais essas áreas, né? E o nosso objetivo, justamente na hora de fazer esse levantamento, era até da gente determinar, apontar esses lugares para evitar esse crescimento desordenado em cima dessas áreas que são de extrema importância.